O tema da nossa meditação agora, você pode acompanhar aí no fundo da sua tela. Eles não estavam preparados para os eventos iminentes. O que eles fariam se soubessem? Lucas, capítulo 21, versículo 11, nos dá a base para esta reflexão. E antes de ler o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 11, eu convido você a fazer mais uma oração, pedindo a Deus iluminação para a compreensão da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, a palavra do Senhor está aberta, também a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, desejamos ouvir a sua voz. Fale conosco, Senhor, nos alimente com o poder da tua palavra, nos encha de esperança, é o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 21 de Lucas, versículo de número 11, nos diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Cristo disse aos seus discípulos em diferentes momentos o que aconteceria antes do final dos tempos, antes do seu regresso à terra. E deu vários sinais dizendo para eles: olha, quando estas coisas estiverem acontecendo, se preparem, o vosso rei se aproxima. E agora lemos aqui em Lucas, poderíamos ler em Mateus 24, ou poderíamos ler em Marcos, ou em outras partes da Bíblia, o Senhor repetindo estes sinais, para que ninguém estivesse despreparado por ocasião da sua volta. A propósito, você está preparado para a volta de Cristo? Como está a sua vida? Você tem dedicado diariamente o seu coração no altar do Senhor? O nosso Rei está voltando. O Senhor virá em breve e os muitos sinais nos ajudam a compreender o tempo no qual vivemos agora. Muitos eventos foram registrados na história. Eventos dos quais pessoas foram ceifadas sem que estivessem preparadas. Nesta imagem que você vê ao fundo, por exemplo, você percebe ali um prédio, e neste prédio muitas pessoas que residiam aí não estavam preparadas para os eventos iminentes. Deixa eu contar o que aconteceu. No dia 6 de agosto de 1945, o sol brilhava, era uma manhã de segunda-feira, e apesar da tensão do final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam começando a retornar à sua rotina do cotidiano. As escolas estavam abrindo outra vez as suas portas, o comércio, os mercados, tudo estava voltando ao seu funcionamento normal. Os japoneses estavam vivendo agora seguros de que a guerra estava chegando ao fim. O que eles não sabiam é que um ataque estava sendo preparado contra eles. E de repente, naquela manhã, eles puderam avistar no céu de Hiroshima 3 aviões da Força Aérea Norte-Americana sobrevoando a cidade. Mas os aviões logo deixaram aquele ambiente, seguindo seu curso natural, devolvendo para as pessoas a segurança e a esperança de que, de fato, a guerra estava no seu fim. O que eles não sabiam é que aqueles 3 aviões estavam apenas fazendo o reconhecimento do local exato onde o ataque seria deferido. O fato é que aqueles aviões estavam ali protegendo o Enola Gay, conhecido como BER-29, que viria logo depois e deixaria na cidade de Hiroshima a bomba conhecida como a bomba atômica, a Little Boy. Foi terrível para aqueles japoneses aquela ocasião. 3 dias mais tarde, na cidade de Nagasaki, uma outra bomba foi detonada, a bomba Fátima. E sabe o que aconteceu? Milhares
de japoneses morreram, mais de 200 mil japoneses morreram nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki. As edificações, mais de 70% delas vieram ao chão. Os hospitais foram destruídos. Eles não tinham mais acesso à água ou à energia elétrica. O caos e o terror se instalaram nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki. Sabe, queridos, eles não estavam preparados. Eles não sabiam que algo terrível iria acontecer. E eu lhe faço uma pergunta. O que os japoneses de Hiroshima e Nagasaki fariam se soubessem que naquela manhã do dia 6 de agosto de 1945, algo terrível iria acontecer? O que eles fariam? Enquanto você pensa, quero lhe contar uma outra história. Porque avançando no tempo, nós chegamos agora no dia 11 de setembro de 2001. Desta feita são os americanos que estão vivendo desapercebidamente. Ali no coração de Manhattan, as pessoas estavam seguindo o seu curso da vida normal. Os elevadores das torres gêmeas do World Trade Center subiam e desciam, percorrendo os 110 andares, levando as pessoas para mais um dia de trabalho. Elas imaginavam que ao final daquele dia voltariam às suas casas, abraçariam as suas famílias e no dia seguinte dariam curso novamente aos planos da sua vida. Mas não foi assim. Enquanto eles estavam em paz e em segurança, 2 aviões terroristas se chocaram contra as torres que vieram abaixo. Milhares de americanos morreram naquela ocasião. Nas ruas, as pessoas ensanguentadas caminhavam em desespero. O caos e o terror se instalaram nas cidades, na cidade norte-americana. Pessoas se atiravam das janelas, das alturas daquele prédio em chamas, para apressar a morte. Sabe, queridos, eles não estavam preparados. Eles não sabiam que algo terrível iria acontecer. Por isso eu faço outra vez a você esta pergunta: o que os americanos fariam se soubessem? O que eles fariam se soubessem que naquela manhã algo terrível aconteceria? Enquanto você pensa, deixa eu avançar aqui um pouco mais. Porque quando chegamos no dia 12 de janeiro de 2010, agora encontramos os haitianos em segurança. O sol brilhava em Porto Príncipe, anunciando mais um dia comum. As pessoas estavam nas ruas, caminhando em suas atividades. Mas, de repente, um terremoto sem precedentes na história dos haitianos abalou fortemente o país. E, naquela ocasião, mais de 200 mil haitianos morreram, perderam suas vidas. Nas ruas, as pessoas eram encontradas, como você pode ver na imagem, em desespero. As suas casas derrubadas. As pessoas não tinham alimento, as pessoas não tinham mais abrigo e não tinham também a quem recorrer. Naquele mesmo ano, em dezembro de 2010, eu encontrei vários haitianos em Manaus. E o que eu pude ouvir deles era de cortar o coração. Todos eles diziam: nós não estávamos preparados, nós não sabíamos que algo terrível iria acontecer. Se ao menos tivéssemos estas informações com antecedência, teríamos tempo de fugir para outra parte do país. Mas nós não sabíamos que algo terrível aconteceria. Por isso, eu quero perguntar a você mais uma vez: o que eles fariam se soubessem? O que eles fariam se soubessem? Os haitianos não estavam preparados. Quero convidá-lo outra vez a abrir a sua Bíblia. Agora, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo de número 5, nós encontramos aqui uma referência que tem tudo a ver com você.
tem tudo a ver com os cristãos, tem tudo a ver com os adventistas do sétimo dia, tem tudo a ver com aqueles que vivem no presente século. Por gentileza, encontre na sua Bíblia a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O capítulo é o de número 5, o versículo é o de número 4. Diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Louvado seja Deus. Você entendeu a palavra do Senhor? Eu quero ler outra vez, para que fique bem claro para você o que Deus está lhe dizendo nesta ocasião. Ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Os americanos não estavam preparados para aquele evento das Torres Gêmeas. Os haitianos não estavam preparados para enfrentar aquele terremoto. Os japoneses não sabiam daquele ataque nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Mas a Bíblia está dizendo que um evento há de acontecer em breve. É a volta do Senhor. O nosso rei virá em glória e em majestade. E a Bíblia está dizendo: e você não está em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Você conhece as profecias, você conhece o tempo, você conhece os sinais, e você sabe que o Senhor está voltando. O Senhor virá em breve. Eu quero lembrar a você, naquela ocasião que aconteceu ali em 2469 a.C., o dilúvio. Eu quero, a partir desta história, chamar a sua atenção para dois aspectos. O primeiro aspecto é que o irmão Noé, durante 120 anos, construiu a arca, que daria ao povo a possibilidade de salvar as suas vidas por ocasião do dilúvio. E durante 120 anos, o irmão Noé pregou a palavra, anunciou que o fim viria, com ousadia, com autoridade, movido pelo Espírito Santo. Mas, lemos no livro da profecia de Ellen White, uma citação que faz estremecer os nossos corações. Eu quero compartilhar com você. Nesta citação, que você pode ler na sua tela, diz assim: existem aqueles que serão como os homens e as mulheres que ajudaram a construir a arca. Perecerão em meio à ruína geral, como os carpinteiros de Noé, que ajudaram a construir a arca. Veja que texto. Muitos dos que ajudaram a construir a arca para salvar as famílias se perderam. Muitos dos que se envolveram naquela missão graciosa do Senhor não se prepararam devidamente. E talvez eu esteja falando com você, que tem cooperado de diferentes maneiras na casa de Deus, para fazer avançar o reino de Deus. Talvez você tenha até mesmo uma função na igreja. Talvez você seja um fiel dizimista, um fiel ofertante. Talvez você esteja cooperando para que o reino de Deus continue avançando. Mas a pergunta que eu faço a você, em particular, é: querido, querida, como está a sua vida espiritual? Você está preparado para a volta do Senhor? Porque muitos dos que prepararam a arca não se prepararam. Muitos dos que cooperaram com a missão de Deus não prepararam os seus corações para encontrar-se com o Senhor. Pense nisso. É importante se envolver na missão, mas antes de mais nada, você precisa preparar-se para o retorno de Jesus, para que, como Paulo, você possa sempre refletir. Como dizia ele: eu estou a cada dia avaliando a minha vida espiritual, para que eu, pregando a outros, não seja eu mesmo desclassificado.
Por isso é importante que você pregue a outros, mas é mais importante que você se prepare espiritualmente. E nesse tempo, enquanto você está em sua casa, são muitas as distrações que vêm sobre você, vêm na sua vida, e você pode perder todo este tempo que deveria ser de preparo espiritual, assistindo uma série de filmes, dedicando o seu tempo para uma série de atividades que não vão lhe edificar. Por isso, pense com carinho, como está a sua vida. Uma segunda observação que quero fazer à luz desta reflexão, é que nós somos os atalaias do Senhor. Lá no livro de Ezequiel, Deus nos comissiona como seus atalaias, e um atalaia é aquele que é enviado para anunciar o que está para acontecer, e Deus está se utilizando de você para dizer às pessoas que o fim é chegado, que o rei está voltando. Por isso, como atalaia, você deve evangelizar as pessoas ao seu redor. Deixa eu voltar àquelas perguntas iniciais. Os japoneses, os haitianos, os americanos, eles não estavam preparados por ocasião dos eventos que aqui mencionei. E a pergunta que eu fiz, o que eles fariam se soubessem? E se você estivesse no Japão, naquela ocasião, o que você faria? Certamente você não sairia do abrigo. Certamente você faria algo para manter a sua vida em segurança. Se você estivesse no Haiti, você fugiria para o lado oposto do terremoto. Se você estivesse nos Estados Unidos, você não teria ido ao trabalho naquele dia, sabe? Se você estivesse lá, talvez você pegaria um megafone e sairia gritando com todas as suas forças: fujam para o sul, um terremoto vai abalar o nosso país, não saiam do abrigo, uma bomba vai ser detonada sobre a cidade, desçam do prédio, aviões terroristas estão vindo para se chocar contra as torres. Talvez você iria gritar com toda a sua força para divertir as pessoas, mas agora mesmo, você tem conhecimento de que o nosso Senhor está voltando, de que o nosso Rei se aproxima, e você precisa dizer às pessoas ao seu redor, aí, aos seus vizinhos, às pessoas da sua família, que elas precisam se preparar para encontrar-se com o nosso Rei, porque o nosso Deus virá em breve, com poder e glória, virá buscar os seus. Quero ler com você esta outra citação para a conclusão da nossa mensagem. Essas duas citações finais diz assim: a primeira, atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor, a fome aumentará, epidemias levarão milhares de vidas, mas nada disso é para nós novidade. Nós conhecemos o tempo, conhecemos a profecia. Veja esta outra citação: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam: vocês sabiam? Então, por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Veja, muitos daqueles que, a exemplo dos haitianos, que a exemplo dos americanos, dos japoneses, a exemplo desses, muitos em nossos dias também, por ocasião do retorno do Senhor, não estarão preparados. E muitos dirão: vocês sabiam, e por que não nos contaram? Por isso, querido, nós que não estamos em trevas com respeito a este tema, a este assunto, precisamos anunciar às pessoas que o Senhor está voltando. Precisamos pregar, nós que conhecemos os sinais do mundo social, natural e religioso, conhecemos todos os sinais que prenunciam a volta de Cristo, precisamos contar isso às pessoas, porque o sinal principal do regresso do nosso Senhor é que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, só então virá o fim. E você é um escolhido, uma escolhida de Deus para pregar este Evangelho. Você pode escolher uma pessoa, talvez mais pessoas,
e pregar para ela de maneiras diferentes. Hoje você pode usar meios digitais, pode enviar um estudo bíblico através do WhatsApp. Você tem diferentes maneiras de evangelizar as pessoas. Mas, por favor, não se cale. Diga para as pessoas que existe uma esperança, que existe uma promessa. Cristo disse em João 14, a partir do verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, eu vou para preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta promessa é real. O dia e a hora nós não sabemos, mas o Senhor virá em breve e todo olho o verá. Milhares de anjos virão com ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. E viveremos no céu durante 1000 anos. E depois desceremos para a nova terra. E viveremos aqui por toda a eternidade. Não haverá neste lar que Deus preparou para nós nenhum tipo de dano. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza. O Senhor habitará entre nós. E o Senhor diz, filho, minha palavra é fiel. Virei sem demora, não tardará. O Senhor virá em breve. O Senhor voltará e certamente, ao retornar a esta terra, levará os seus fiéis para habitar com Ele por toda a eternidade. Prepara-te, o Senhor está voltando. Anuncie as boas novas do reino, para que outros ao seu redor também tenham a oportunidade de se prepararem para encontrar-se com o Senhor. O apelo que eu faço para você nesta manhã são 2. Primeiro, prepara-se para encontrar-se com o teu Salvador. Coloca a tua vida em ordem. Confessa a Deus os teus pecados. Pede para o Senhor eliminar do seu coração tudo aquilo que não pertence, que não agrada a Ele. Dedique o seu tempo para uma maior consagração a Deus, para que por ocasião do retorno do Senhor, você possa ouvir o seu nome, sendo por Ele chamado, venha bendito de meu Pai. Receba por herança o reino que tenho preparado para você, desde a fundação do mundo. O outro apelo que eu faço a você, não deixe o seu vizinho, sim, esta pessoa que mora aí do seu lado, não deixe ele sem aviso. Não deixe nenhum dos seus familiares serem tomados de surpresa deste evento iminente, o retorno do Senhor. Conte para eles tudo o que você sabe acerca dos sinais da volta de Cristo. O Senhor virá em breve e fará cessar de uma vez por todas as pragas que afligem a humanidade e nos levará para habitar com Ele nas mansões celestiais. Nós vamos cantar ao final deste culto. Vamos cantar o hino que fala sobre a breve volta do nosso Senhor. E eu quero convidar você a cantar comigo, a louvar ao Senhor com toda alegria, com todo o coração. Antes de louvar a Deus, deixa-me orar com você. Deus querido, nós te louvamos e te engrandecemos o nome. Nós agradecemos por todas as advertências que o Senhor nos faz na sua palavra, do seu breve retorno, o que nos dá tempo e oportunidade para nos prepararmos para encontrar-se com o Senhor. Continue a falar aos nossos corações e também continue, ó Deus, a nos motivar a falar dessas boas novas às pessoas ao nosso redor. Que o Senhor continue habitando em nossas vidas, em nossos lares e em nossos corações. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.